Em um vídeo postado hoje pelo Uhum. senhor Eduardo Bolsonaro, o fugitivo, vive nos Estados Unidos lá O às sim, custas não se sabe de quem, o porque ele foragido. já ele já não tem mais salário, o mandato dele foi cassado porque ele não trabalhava aqui, ele se mudou para os Estados Unidos. Não se sabe se parte desse dinheiro que o senhor Daniel Vorcaro deu para fazer o filme sobre o papai dos Bolsonaros está pagando ou não as contas do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Não se sabe de nada. Nem como é que Eduardo, sem outra fonte de renda, que não tem mais a de deputado, como é que ele está sobrevivendo lá? Mas não interessa. O senhor Eduardo Bolsonaro hoje postou um vídeo falando de uma coisa interessante. Vamos deixar para que vocês descubram quando entrar o vídeo. Solta aí, por favor, Alice. O Lula quer que você, brasileiro, se exploda e ele seja reeleito. E eu vou te provar como. A gente sempre tem falado aqui nos bastidores que ele não faz nada para evitar que o Brasil seja tarifado. Em que pese no discurso dele, ele dizer que essa tarifa é coisa do Flávio Bolsonaro, não é mesmo? Pois bem, agora, mais do que nunca, a gente tem luz a esses fatos. Os Estados Unidos não tarifou o Brasil. Houve uma recomendação que ainda vai passar pela mesa do Trump. E o governo americano abre prazo numa audiência pública para escutar os argumentos contrários à tarifação. Adivinha quem vai atravessar o oceano para te defender aqui nos Estados Unidos? Pois bem, o Flávio Bolsonaro. Sabe por quê? Porque o Lula não escreveu ninguém para te defender, porque ele deseja essas tarifas. Ele acha que comprando uma briga com o Trump, ele vai melhorar o seu número eleitoral. Por mais que seja você, brasileiro, quem vai pagar essa conta, quando for no mercado, ou até mesmo, quem sabe, com o seu próprio desemprego. Esse é o presidente mais falso da história do Brasil. Só que aqui, ele não tem como colocar sigilo de 100 anos. Acompanha a gente, porque 6 de julho, Flávio Bolsonaro fará a nossa última esperança para que o Brasil não seja tarifado, em que pese a gente ter um presidente que faça de tudo para que você pague essa conta. O Lula quer que você, brasileiro, se exploda. Este rapazinho aí, seguramente dos filhos do Bolsonaro, talvez seja o mais cínico deles todos. Talvez o que tenha maior vocação, claro, para o cinismo. Porque vejam bem o que é que ele diz. Olha, Lula quer que vocês se explodam. O Lula não está fazendo nada. Esse tarifaço novo do Bolsonaro, do Trump, que aliás foi uma proposta, foi uma recomendação, ainda vai passar pela mesa do presidente Trump, dando a entender que o presidente Trump pode voltar, pode recuar. Pode. Muito bem, ótimo que recue. Isso aí, sabe por que vai acontecer? Sabe por que é que aconteceu essa proposta, essa recomendação? Porque o Lula está doido para que os produtos brasileiros se tornem mais caros, sofram sanções aqui nos Estados Unidos. Por quê? Porque isso pode beneficiá-lo eleitoralmente. Ele diz isso. Agora, ele não diz que ele, Eduardo Bolsonaro, e, claro, naturalmente, de comum acordo com o seu irmão, candidato, pré-candidato a presidente, o seu Flávio, o senhor Eduardo Bolsonaro comemorou o primeiro tarifaço de Trump em 2025, aquele tarifaço de 50% que depois a justiça americana derrubou de tão injusto e irregular que era. Ele comemorou, eles comemoraram, achando que com isso o Lula começaria a perder mais terreno ainda na disputa por um novo mandato. Eles comemoraram e eles induziram o governo americano a fazer aquele tarifaço, volto a repetir, 2025. Agora, estimularam de novo para que o Trump fizesse, tanto que o Trump anunciou logo depois que os dois irmãos, passaram por lá e foram lá pedir ajuda a Trump. Ah, nos ajuda a eleger o Flavinho, não sei o quê, papapá, papapá. Precisamos ir para cima do governo brasileiro. E o Trump anunciou, como se ainda já fosse um fato consumado, que iria taxar agora em 25%.
Esse novo tarifado seria de 25%. Aí ele agora vem e diz: a culpa é do Lula, mas foram eles, os bolsonaristas, É os irmãos inacreditável. Bolsonaro, que foram lá pedir, É bizarro isso. pressionar, intrigar, jogar o governo americano contra o governo brasileiro. E Eu, aí, eu, agora que vai ter lá uma reunião para decidir isso. O Lula viajou na semana passada, estava lá na França, foi tentar se encontrar com o Trump para ver se convencia o Trump a não fazer esse novo tarifaço. Não teve. O Trump não o recebeu. Conviveu com o Lula, tolerou o Lula ali na reunião do grupo do G7, porque tinha outros presidentes de outros países, de outras economias importantes. Mas conversar com o Lula, olho no olho, como conversou na Casa Branca, como o Lula teve lá, não houve isso. E aí diz, ó, não, agora quem vai lá é o Flavinho, viu? É o que Eduardo Bolsonaro está dizendo aí. O Flavinho, o Lula está pouco se lixando para esse negócio de tarifaço. Está mas você tá adorando o vendo, né? tarifaço. Está Como tá, ele tá pegou. adorando, está adorando. Está Mas, desesperado também, né? mas Porque meu ele que irmão trouxe. vai lá fazer a defesa do Brasil. Quer dizer, eles encomendam tarifaço. Eles instigam o governo americano contra o governo brasileiro, contra o Brasil, ganham, lucram alguma coisa com isso, ou pensam que lucram alguma coisa com isso, e agora querem dar uma de bonzinhos. Vou lá defender o Brasil. É porque pegou mal, né? Estão queimados. Sim, eu sei, eles querem faturar quando eles pedem o tarifaço e quando eles dizem que agora estão contra o tarifaço. Entendeu? Eles querem enganar as Mas não deu pessoas. certo, né? A ideia deles do Claro que tarifário de não deu novo virou tiro certo. no pé. Claro que não deu Aí certo, mas agora você querem vai jogar na ver. conta do Lula. Flavinho vai lá defender os interesses nacionais, já que o Lula não faz isso. Como é que o Lula não faz isso? O Não, Lula teve com o Trump lá, foi bem recebido, tapete vermelho, tudo direitinho, na Casa Branca, deixou documentos, montaram os dois governos uma equipe para discutir isso. Aí depois o Trump resolveu tarifar de novo o Brasil. E a culpa é do Lula. Não é de quem pediu isso também. E quem pediu isso? Os Bolsonaro. pois é. Duas vezes já. Ele falou, ah, o Lula tá E agora, calado. e aí eles querem faturar quando eles conseguem punir o Brasil, eles, os Bolsonaro, e quando eles agora fazem um papel de bonzinhos para tentar salvar o Brasil. Só Pra falta ten- Trump. Eu quero ver o É Trump para tentar limpar a própria barra, né? Porque se queimaram. recuada. Se queimaram. Imagina o Trump recuar desse novo tarifaço, e aí eles vão dizer: ah, tá vendo? Olha, não fosse a gente, hein? Não fosse a gente, não teria havido talvez o tarifaço tão gigantesco como houve no começo, de 50%. Se não fosse a gente, os bolsonaristas, o Trump não tinha mandado uma carta para o Lula pressionando o Supremo Tribunal Federal a absolver os golpistas do dia 8 de janeiro de 2003. Aí está aqui. Agora, contra os Bolsonaros, aliados ao Trump, 2003, não, né? 2020 contra em e 2000 e... 2023, e Sim, você falou 23. 2003, tudo bem. 2003, eu falei 2023. Falou, mas tudo bem. Beleza. Agora, contra essa palhaçada que estão armando aí desse novo tarifaço agora, não. Os que defenderam o tarifaço, os irmãos Bolsonaro, agora vão defender o Brasil contra o tarifaço. A Câmara do Comércio dos Estados Unidos, que é a principal entidade empresarial de tal porte, de tal natureza no país, protocolou um pedido para participar dessa mesma audiência pública do escritório do representante comercial dos Estados Unidos sobre a investigação aberta contra o Brasil. Isso tem ligação aí com o tarifaço. A organização, a Câmara do Comércio dos Estados Unidos, afirmou que negociações entre os dois países são o melhor caminho para enfrentar divergências comerciais
e se posicionou contra a imposição de tarifas amplas sobre os produtos brasileiros. É, Em carta enviada ao embaixador James Greer, a vice-presidente do Programa para as Américas da entidade destacou a importância da relação econômica entre os dois países. No documento, a Câmara afirma que o Brasil permanece como um parceiro comercial relevante para as empresas dos Estados Unidos e sustenta que o fortalecimento dessa relação depende de maior acesso ao mercado, transparência regulatória e redução de barreiras comerciais. Olha, esses, meu Deus do céu, esses bolsonaristas, eles sempre foram e sempre serão golpistas. Não tem para onde. Eles tentaram dar um golpe ali no 8 de janeiro de 2023, Desde o que, primeiro per, momento, do que primeiro perderam ano. a eleição. Antes Perderam de a perder a eleição. eleição, já estavam tentando dar golpe, Pois sim, inventando que a mas tentaram dar o legislativa, golpe, mas eu artigo estou me, 142, aquele blá blá mas eu blá. estou me referindo à Não, mas tentativa de sempre foram golpe do 8 de golpistas. janeiro. Sim. Sim, sim, mas antes todos eles, inclusive o papai dele por 7 vezes, se elegeram sempre pelas urnas eletrônicas. O pai, a primeira vez, não, ainda era o tempo do voto Na impresso. primeira era voto impresso, teve inclusive Era, voto fraudado para o pai. depois em todas as eleições seguintes, o seu papai, Jair Bolsonaro, e todos os seus filhos se elegeram pela votação eletrônica. E passaram 4 anos do governo do papai criticando o processo eleitoral, querendo mudar o processo eleitoral, voltar ao tempo Ele ainda da arrumou uma cédula, desculpa da para não cédula, aceitar a da derrota. urna, Só entendeu? desculpinha. Aí o golpe fracassou, aliás, eles perderam a eleição e aí tentaram dar o golpe. Aí o golpe fracassou. Aí agora eles estão dizendo, eles já começam a dizer que o governo americano vai ter que, nas próximas eleições, fazer, acompanhar essas eleições de perto, fazer algum Fiscalizar. tipo, fiscalizar, fazer algum tipo de monitoramento e dizer, afinal, se foram eleições justas e livres. Não quer Quer aceitar a dizer, derrota de novo. Tudo claro, desculpa. isso, O isso é, Bolsonaro, na isso época do é, voto impresso, isso é o golpismo na veia. É o golpismo na e veia, é tão bizarro que quando o entendeu? Bolsonaro, nessa do voto impresso, quando ele era no partido Nanico lá e foi eleito, teve voto pro Bolsonaro que foi fraudado. E aí descobriram que teve voto fraudado. Não que o Bolsonaro tenha fraudado os votos, mas teve. Teve, podem buscar. E o Bolsonaro, na época, fez discurso dizendo que tinha que tornar o sistema eletrônico. Ele já tem discurso do Bolsonaro na época do voto impresso, falando que tinha que deixar eletrônico, falando o contrário. Agora, esse E papinho outra, dele e tem é só mais. desculpinha, ele nunca foi realmente contra a urna eletrônica. Ele viu que precisava de uma desculpa para uma derrota iminente e para dar o golpe dele. A princípio, o golpe era contra o legislativo, não era nem contra o STF, contra as urnas. Em 2019, quando ele monta primeiro grupos de bolsonaristas em frente ao QG do Exército, lá na minha casa. Eu, inclusive, passei lá, com um berrante. E aí virou uma cena épica, porque eu me lembro que o UOL fez uma matéria falando sobre a manifestação golpista. Foi a primeira vez que eles foram pedir golpe, em frente ao QG, 2019. Artigo 142. Artigo 142. Poder Executivo. Presidente é que manda mesmo. E o Exército pode ser moderador. E moderar a favor, óbvio, de quem manda no Exército. O comandante do Exército é o presidente. Então, o golpe era porque o legislativo não deixava ele governar, ele não tinha maioria. Depois é que ele se alia ao centrão e passa a atacar as urnas. Mas ele já queria dar golpe. E aí era contra o legislativo. E dane-se, sempre teve uma desculpinha para dar golpe. Sempre foi a intenção do Bolsonaro. Depois ele veio com o Agora, papo não. para ser coerente, os bolsonaros que passaram os últimos 4 anos do governo do papai, dizendo que o processo eleitoral brasileiro não merecia a menor confiança porque permitia fraude,
Eles não deveriam se candidatar agora a nada, Claro. a nada. Se é um processo eleitoral que não merecia confiança, Por que concorrer? que poderia ser enviesado, controlado por quem quisesse beneficiar um lado ou outro, por que é que vão concorrer agora de novo com urna eletrônica que tanto foi desacreditada por vocês, bolsonaristas? Por que é que vão concorrer de novo às eleições? E pouca outra coisa, já que o seu Flávio está indo lá pedir agora, implorar de joelhos de novo ao Trump que suspenda o tarifaço, fez muito mal a minha candidatura. Pegou muito mal no Brasil. Então, De novo. se você, Trump, recuasse desse novo tarifaço, iam debitar na minha conta que, ó, foi Flavinho, Flavinho foi Foi lá, lá negociou. e derrubou o Aí o brasileiro não é tarifaço. tão otário assim, né? Vamos ser Não, sinceros, todo mundo sim, sabe que ele sim, mas pode. não é. Não, tem muito Mas otário. essa é a Tem intenção. muito Não, otário. tem. Tem muito Não, vinte otário. por cento pelo Tem. menos. Eu não sei. Eu não sei qual é o percentual de Mas, otário entre nós mas brasileiros, não mas vai que ser o tem, tem. suficiente.